Você já teve a sensação de que nada do que faz traz resultados nas redes sociais do seu negócio? Não se preocupa, você não está sendo perseguido por uma entidade sobrenatural. O nome disso é algoritmo. Mas tem uma agência que entende isso como ninguém. Linda Mídias Digitais. A Linda é especializada em ajudar pequenos e médios empresários a criar presença digital de verdade, com conteúdo estratégico, anúncios eficientes no Google, Instagram e Facebook e até sites modernos. Tudo isso feito sob medida, sem enrolação, sem dancinha e sem depender de trends que somem em 24 horas. E se você quer ver seu negócio crescer com conteúdo de verdade, acessa www.lindamd.com.br. Linda com Y de yes. Agora vai. Neste episódio, a gente volta no tempo para conhecer um dos capítulos mais sombrios da história da medicina. Vamos falar sobre como eram os hospitais, as cirurgias e os tratamentos no século XIX. Um período em que a ciência médica ainda engatinhava e muitas vezes causava mais medo do que alívio. Também vamos conhecer personagens que tentam mudar esse cenário e enfrentaram resistência por propor algo tão radical quanto lavar as mãos. Logo depois da vinheta, a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes! Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e na minha sala de cirurgia temos ela, Tupá Guerra. Olá, pessoas. Quem tem medo do médico do século XIX? Olha, depende. Quem que o médico do século XIX votava? E temos aqui a nossa queridíssima Jay Carrello. Eu tô aqui só pelo gore. O século XIX entrega. Entrega medidas. É uma das minhas fases favoritas da história da ciência e medicina, porque só tem desgraça. E temos aqui a nossa queridíssima Gabi Larouca. E aí, tudo bem? Se eu pudesse experimentar com um paciente, eu usaria o Andrei como a minha cobaia. E eu deixaria ele aberto numa mesa de cirurgia, sem nenhuma anestesia, até ele implorar e pedir desculpas por tudo que ele já me fez passar. Gente. Ouvintes, eu queria falar pra vocês que existem motivos pelo qual um participante vai pra geladeira. Um deles, eu não posso falar aqui ao vivo, mas, enfim, quem pegou. Imagina a Gabi com o martelinho e você lá presa. Muito bom. Não gostei, apaga. Deleta essa visão aí. Galera, vamos lá, século XIX foi um século, né? Foi um século. Foi. Século vivido. Isso é uma coisa que a gente pode afirmar. Exatamente, a gente tá falando do período de 1801 a 1900, correto? Sim. Perfeito. Eu sou um gênio. Acertei de primeira, gente. Que isso? Assim, se você for pensar historiograficamente, você pode argumentar que o século XIX talvez seja mais longo ou mais curto, porque a despeito do século significar 100 anos, muitos historiadores vão considerar que a gente pode pensar o conceito de século, tipo, o que todo mundo do século XIX, o que são as características comuns ao século XIX e tal. E daí por isso que muitas vezes se usa também era vitoriana, era eduardiana, e etc. Era vitoriana de Rainha Vitória. Correto? Isso. É isso aí. E daí eduardiana. É a Rainha Eduarda. É a Eduarda. Rainha Eduarda. Rainha Eduardo, esse mesmo. Então, é isso. Mas podemos falar que
até 1900. Bem que assim, eu tô falando essas coisas e tem uma pessoa que estuda história muito mais perto desse período do que eu aqui, então... Quem? Eu não sei quem. Tem gente que estuda? Eu que não sou, né? Porque assim... Cri. Imagina, é a gente. Tipo... Então, deixa eu pegar a Gabi, que eu preciso fazer uma pergunta pra você. Eu acho que o século XIX... Olá, você ligou para a Gabriela Laroca. No momento, ela não pode atender. Vai se fuder. O meu incômodo com... Não é incômodo, mas é uma curiosidade. Eu fico curioso com o século XIX. Não tanto com o século XX, porque o século XX eu acho que tá muito próximo da gente. Mas o século XIX... Sabe aquele adolescente esquisito que não é nem adulto nem criança? Eu sinto que é o século XIX. Porque eu vejo muitas coisas muito próximas da nossa realidade, mas que ao mesmo tempo tem aquela cara do tipo... Parece que não tá muito distante da Idade Média. Tipo, a gente evoluiu muito rápido de lá pra cá nesse sentido. Me explique século XIX por Gabi Laroca nesse momento. Eu não sei porque vocês estão perguntando isso pra mim, assim, porque eu vou fazer um disclaimer, né? Eu estudo o século XX, tá? Eu estudei no mestrado décadas de 60 e 70 e 80. E no doutorado eu fui pra Idade Moderna. Eu estudei, tipo, século XV e XVI. Então, eu não sei por que... Eu tô falando que sou eu! Sou eu que sei sobre! É muito mais perto do que 2000 anos atrás. Mas eu acho que o século XIX, ele tem essa estranheza com a gente, porque se a gente for pensar, ele realmente não tá tão longe, mas ele também não tá mais tão perto assim. Então tem muita mudança de... Não um imaginário, mas assim, uma mudança na forma como a gente encara a sociedade, que a gente herdou, mas que olhando com um certo distanciamento já não se aplica. Não sei se dá pra entender, assim, sabe quando a gente tem esse estranhamento? Eu tenho muito isso às vezes quando você olha pros anos 90. Sim. E você pensa assim, não, os anos 90 foi tipo há 10 anos atrás. E você fala, não, mano, os anos 90 foram há 30, os 80 foram há 40, entendeu? Mas ainda tem muita coisa aqui. Mas quando você olha, você fala, putz, mas tem essa distância. Eu acho que o 19, como ele trouxe muitas mudanças que a gente incorporou no século 20 e que ainda estão entre nós, né? E a gente tem essa proximidade, mas esse distanciamento, sabe? Mas eu não estudo o século XIX, tá? Não, eu acho a comparação do século XIX com a década de 90 muito boa. Porque é isso mesmo que eu acho. Tipo, é meio anos 80 demais, mas ao mesmo tempo não tá muitos anos 2000. Aí tu vê as primeiras temporadas de Friends. E, mano, que porra é essa? Por que as pessoas se vestiam dessa forma? Que coisa, que loucura, né? E é isso aí. Eu acho que tem uma outra questão também do século XIX. Eu falei deve porque é isso, é mais perto do que eu, né? Mas, enfim. Mas tem outra questão, acho, do século XIX, que é essa coisa do... Muito do século XIX tá no nosso imaginário, por causa de filmes, série, etc. E, ao mesmo tempo, o século XIX, ele meio que criou muito do que a gente faz, né? Então, assim, sei lá, a ideia de ciência, ela se consolida muito mais no século XIX, embora a gente pode colocar ela mais para trás, mas você tem uma consolidação ali. Então, fica parecendo como um grande divisor de águas. Só que quando você começa a ir mais para fundo, aí você percebe que não é um grande divisor de águas, assim, que na verdade boa parte do que se fala de grandes descobertas do século XIX são continuidades de descobertas de outros períodos, assim, não é nada, não é um grande salto, é uma continuidade. Mas eu acho que essa a gente lembrar da Gabi também tem um lado também, porque como ela é também uma estudante do horror e gosta muito, principalmente dessa coisa poxa, século XIX, a gente consegue pensar que, por exemplo, todas essas modernidades, por exemplo, eletricidade. Cara, a gente for pensar, sei lá, Frankenstein, é essa porra aí, né? Tipo, não é exatamente medicina, mas você vê que esse começo de crença de que o ser humano e a sociedade europeia tava redescobrindo o ser humano, como é que a biologia da pessoa funcionava, né? Aqueles primeiros experimentos com eletricidade, você vê que o sapinho se mexia quando você aplicava ali uma carga elétrica, por exemplo. As coisas eram menos porque Deus quer e mais do que, olha, nosso corpo é de fato uma máquina. Se ele é de fato uma máquina, então talvez a gente consiga curar as pessoas de alguma maneira nesse sentido, né? Você tem algum insight sobre isso, Gabi, por exemplo? Que eu acho que, assim, a gente vai falar... Esse é uma pauta de terror aqui, né? Talvez deve conversar muito com esse gênero de terror dessa época de era vitoriana, eu imagino. Eu acho que, com certeza, assim, se a gente pensar em gênero de horror, no gênero cinematográfico, até literário como a gente conhece hoje, né? Ele é muito moldado
pelo século XIX, no sentido assim, de que a gente tem 3 obras, e assim, isso é bem um resumo, né, obviamente, mas a gente tem 3 obras literárias, Frankenstein, O Médico e o Monstro e Drácula, né? No final ali do 18, a gente tem a Anne Radcliffe, né, com o gótico. Então, assim, tudo isso que a gente tem hoje no horror, ou que a gente tem no século XX, tanto no cinema quanto na literatura, vem desse período, né, seja final 18, ao longo do 19, né? E o próprio Frankenstein, vamos pegar o Frankenstein, que é o mais famoso e o mais legal de todos eles, né? Você tem uma crítica também ali dentro dessa ciência, sabe? Isso é muito do século XIX. O Andrei tava falando essa coisa, a gente tem esse poder de cura, né? E o próprio Frankenstein, ele lida com isso, assim, será que a gente tem esse poder de cura? Será que a gente pode brincar de Deus, né? Todas essas ansiedades relacionadas a essas descobertas, seja na área da eletricidade, seja na área da medicina, seja em todos esses lugares. Então é um século, né? É um período que a gente tem, acho que, muitas mudanças de atitude, e isso causa muitas ansiedades. E essas ansiedades são transportadas para ficção. Perfeito. E agora, nosso especialista em século XIX, Jay Carrillo, por favor, dê o seu adendo. É que eu acho que se a gente for falar sobre o viés da história e filosofia da ciência nesse momento, é aquele momento que a gente tá um pouco mais deslocado da igreja e a gente tá pensando um pouco mais na ciência, né? E acontece um efeito que eu acho que ele é muito pouco abordado na história em geral, tanto na história da ciência como na história normal mesmo, que é: as pessoas, elas estavam estudando e chegando às mesmas conclusões no mesmo momento, só que em lugares diferentes. Aqui nessa pauta, a gente vai conhecer mais pra frente o Lister e a Nightingale, né? Que, por sinal, a Nightingale é muito conhecida. E o Lister é, se você não sabe, de Listerine. Foi por isso, é em homenagem... eu ia fazer essa piada. Não é uma piada, é real. Piada correta. Não piada é uma correta. piada. É acuradamente, historicamente correto. Veja bem. Mas a gente não fala muito que, por exemplo, no estudo da genética, a gente tinha o Mendel, que é muito estudado, né, nas escolas, e aí, de novo, na década de 1822 até 1884, e ele estava estudando as ervilhas. Mas no mesmo período, a gente tinha outro cientista que ele estava estudando sangue, especialmente grupos sanguíneos, que foi o Landsteiner, que é de 1868 até 1943. E ele ali chegou mais ou menos junto com Mendel no mesmo campo geral da biologia e da genética. E isso ocorreu também muito antes, quando Leibniz e Newton estavam estudando matemática, enfim, eles chegaram ao mesmo tempo no cálculo diferencial. O cálculo 3 que você usa hoje, na verdade, é a parte que Leibniz, a notação que é usada é a de Leibniz e não a de Newton, mas Newton brigou para que a dele fosse usada, porque ele já era muito conhecido. E Leibniz acabou morrendo sem ser reconhecido, mas hoje a gente usa, né, a notação científica dele. Então, existe isso que a gente não fala muito, que é a Nightingale e o Lister, eles vão estar estudando a mesma coisa, que é a asepsia, só que em campos diferentes, e vão chegar na mesma conclusão. Então, a gente tem aí no século XIX um olhar muito mais crítico em relação aos métodos científicos, de que antes eram muito atrelados à igreja também, há muitos, não ignorando o pensamento popular, mas os pensamentos populares também foram introduzidos nesses métodos científicos que as pessoas estavam ali trabalhando e lidando, né? Então, é esse o momento que muita gente, em lugares diferentes, estão estudando coisas parecidas e chegando às mesmas conclusões. Então, é basicamente a ciência sendo feita na raça, que é o que acontece na anatomia, né? O gore que a gente vai ver, principalmente naquela celebração de ver corpos sendo dissecados ou sendo testados, e bem teatral e coisas do gênero, que eu adoro, por sinal. Ah, deixa eu só contar uma coisinha antes, para as pessoas entenderem. A Gabi, ela me deu um presente de aniversário incrível, que é um livro chamado Ossos do Ofício. Ih, puxa saco, hein? Puxa saco. Não, mas calma. Puxa saco, hein? Mas por que a Gabi me deu esse livro? Eu tenho uma história que eu fiquei, no ouvido de todo mundo que era meu amigo na época, que eu ganhei um presente de Natal, de final de ano, de uma amiga minha, que é do departamento de anatomia. E eu fui conhecer
Eu não sei se eu falei pra você também, Andrei. E eu fiquei obcecada por meses. Eu nunca tinha entrado num laboratório. E como suas obsessões são extremamente saudáveis, sim. Não, assim, nossa, super saudável. Mas é o máximo. E tipo, eu falei, é muito legal. Qual foi a sensação quando você viu o cérebro? Incrível, porque eu descobri que a hipófise é um negócio muito pequenininho e que ela afeta tudo na nossa vida. E principalmente que a maior parte dos corpos que tem nesses laboratórios são de doações. E eu acho que vai entrar muito nessa pauta hoje, né? Porque criminosos eram os corpos. A gente falou já no episódio de Burke Hare que as pessoas precisavam de corpos para poder estudar mais anatomia humana e não se tinha, porque os corpos eles precisavam de determinadas, né, situações para eles serem dissecados, etc. Então, quando eu entrei nesse laboratório, a minha vida literalmente mudou, porque foi um novo conhecimento que veio junto com esse livro que a Gabi me deu, que foi Os Ossos do Ofício, e também um outro livro que é do Lister, que é o Medicina dos Horrores. Então já fica aqui minha indicação, caso você goste de hoje da gravação e do porquê finalmente a gente está fazendo essa pauta. Eu queria muito deixar um aviso para as pessoas que não gostam da Jay. A Jay é desse jeito, tá, gente? Ela é limitado com essa pessoa. Não é legal ser hater da Jay, assim. Eu nunca falei mal dela, inclusive. O Andrei me lima, por sinal. Ele tem que me cortar muitas vezes. Não da maneira como eu gostaria, mas sim, eu preciso. Ui. O Andrei fala como se a Jay fosse muito diferente nesse sentido do resto do pessoal, né? O Andrei convive com gente muito de boa, assim. Pois é. Cara, enfim. Não sei. Sei não. Falando em coisas que a Jay falou rapidinho, essa ideia de que tem coisas sendo desenvolvidas ao mesmo tempo por pessoas diferentes e pensando de formas diferentes é uma parada que eu sempre fico curiosa, assim, e que eu já tentei estudar um tanto. Historiadores vivem estudando isso, é um negócio que a gente estuda muito, de ficar tentando entender, né, assim. E lembra um podcast que eu falei que eu fiquei animadíssima, que a gente ia falar sobre Zeitgeist? E daí eu descobri que era o filme que a gente ia falar e não sobre o conceito filosófico? Então, é isso. Eu estava muito animada. E depois eu parei para pensar e falei, realmente não faz nenhum sentido a gente falar sobre o conceito filosófico. Mas é fascinante ver como os seres humanos têm uma certa ligação, assim, e como muitas vezes as coisas são pensadas de forma conjunta. E esse século XIX tem isso, né? Várias coisas começam a clicar, até porque a gente começa a ter algumas tecnologias que a gente não tinha antes, né? De microscópio e etc, etc. Eu acho fascinante como várias das ideias são baseadas em ideias mais antigas. Mas eu vou deixar isso para daqui a pouco, pra gente falar depois. Vamos falar dessa gente aí. Olá, ouvinte, você que chegou aqui no quadro de recadinhos do Mundo Freak, muito obrigada pela sua audiência. E atenção, você que sente o chamado da prática e vivência da bruxaria, mas não sabe por onde começar. O Magicando tem o curso perfeito para você. O curso online Fundamentos da Bruxaria, um ponto de partida ideal para quem deseja mergulhar nesse caminho fascinante de autoconhecimento, empoderamento e conexão. Você vai explorar os conceitos essenciais e as práticas fundamentais que vão formar a base da sua jornada na arte mágica em 2 dias de aula totalmente online. Esse curso está na medida certa para quem quer teoria e também muita prática. O curso vai acontecer nos dias 16 e 17 de agosto, então corre e não perca a chance de começar a sua prática mágica. O link da inscrição está aqui no post do episódio. Acesse e garanta sua vaga. Apoiador do Mundo Freak? Tem desconto sim! Aproveite esse benefício! E falando em apoiador, você que gosta muito deste programa e de todo o trabalho produzido pelo Mundo Freak e sente no coração o desejo de querer ajudar, esse é o momento. Acesse o link no post e se torne o nosso apoiador. Isso mesmo, venha fazer parte, venha apoiar dos nossos podcasts, venha estar aqui com a gente. Você também pode apoiar pontuando o nosso programa nas plataformas de streaming, de áudio, de podcast,
colocando aí 5 estrelinhas e comentando os episódios. Siga as nossas redes sociais, compartilhe e participe de tudo. Quanto mais você se envolver, mais conteúdo você vai receber, mais coisas vamos produzir, todo mundo vai ficar feliz. Olha só que legal. Muito obrigada, um beijo e um ótimo podcast para você. Cara, uma das coisas que eu acho que é muito interessante, a gente realmente citou no nosso episódio de Burke Harry, essa coisa das universidades pesquisando os corpos, né? Então eu fico imaginando, mano, isso deve ter virado um frisson. E a questão é, tem coisa que você consegue descobrir num corpo morto que você não consegue descobrir num corpo vivo, e vice-versa. Então o que acontece? Quando eu tava lendo a pauta, me lembrou muito o filme. Sabe aquele filme que é um remake de um filme anterior chamado Wolfman? Não sei como é que ele foi traduzido, não sei se é o Lobisomem. Que o remake é com o Benício Del Toro. Gabi talvez deva lembrar. Eu acho que eu vi esse filme. Tá, com o Benício Del Toro é o Lobisomem. Aquele com Anthony Hopkins. É o Lobisomem, né? É, que tem aquela cena que ele tá naquele local em que é como se fosse uma espécie de universidade. Eu não lembro agora do contexto do filme, eu acho que é uma universidade, que ele tem aquele grande salão com as mesas que são quase como se fosse um palco, em que as pessoas ficam ali na parte de cima observando, e geralmente fica uma pessoa no centro que vai receber ali uma cirurgia, um procedimento, e os alunos ficam em volta observando. Era esse o clima geral da coisa. Sabe qual é o nome disso? É um teatro de operação. E ainda assim é chamado. Cara, é surreal esse tipo de coisa quando tu para pra analisar, né? E esse teatro da cirurgia é aquela coisa que eu acho que algumas pessoas, por exemplo, que já foram no dentista ou tal, tiveram algum tipo de procedimento que é mais raro de se fazer, etc e tal, já passou por aquela experiência que é muito desconfortável da galera se juntando em volta de você. Aqui, galera, olha essa pessoa que tem essa coisa esquisita aqui. Só que isso, a enésima potência, porque são centenas de pessoas vestidas igual Mozart, ou te observando, e tudo um bando de velho, maluco. E é muito doido, assim, né? Que eram feitas cirurgias públicas, né? Eu acho fascinante porque eu não acho nada estranho, eu acho super normal, tipo... Claro que acha. E fazer procedimento no hospital, a galera olhando, tipo... Hospital, escola, é normal, sempre vai ter um monte de gente lá. Não, sim. E posto de saúde também, sempre tem um monte de estudante, sempre tem um monte de coisa. Não sei se o fato de eu ter uma mãe que trabalhava com saúde pública e eu estar sempre com saúde, nessas coisas de saúde desde pequena, eu sempre achei muito normal. Mas é doido porque a gente usa o termo ainda do teatro de operação. Não, isso é meio que feito ainda, né, Tupá? Sim, claro, nos hospitais o pessoal ainda vai assistir a operação. É claro que o padrão é muito diferente, né? E uma coisa que é interessante disso, desse fascínio por poder abrir cadáveres, tem parte do fato de que por muito tempo não se podia abrir o cadáver, tinha uma proibição religiosa aí. Então, de repente, pode. Virou uma lei, pra falar a verdade, foi uma lei na Europa, né? A gente comentou isso em Burke Harry, que é como se fosse, a igreja meio que aceitou ser uma punição além da morte. Então, você morre e além disso, a gente ainda vai meio que abrir seu corpo, tipo, como se fosse uma questão de... Seu corpo não vai ser mais sagrado, então a gente vai fazer você sofrer também. Era uma lei na Europa, na Inglaterra, mais especificamente. Mas, gente, até hoje tem muita gente que não libera autópsia porque não quer que o corpo seja, digamos, entre muitas aspas, né? Violado, assim. Então não é algo tão distante, assim. Hoje a gente não tem a lei, mas tem muito desse pensamento ainda de que você abrir um corpo já falecido, né, vai, sei lá, violar ou até mesmo, né, ali causar algo que não é tão sagrado, entre aspas. Eu ia usar a palavra sacrilégio, eu não sei se tá certo. É como se você o corpo deixasse de ser algo do sacrilégio mesmo, né? É como se você tirasse a sacralidade daquele corpo, né? Então, abrir aquele corpo e tem gente, inclusive, parte disso tem a ver também com proibições de, né, assim, de formas de interpretar a Bíblia, etc. Então era uma lei que era baseada na parte religiosa mesmo, assim. Então quando você tem uma liberação, as pessoas ficam muito animadas de poder ver como os corpos funcionam por dentro. Não que não tivesse antes, tá, gente? A gente tem tratados de coisa desde a antiguidade, né? É porque, especialmente na época moderna e tal,
né, no medievo e na época moderna a galera vai ficar bem essa de não pode. E daí, claro, tem as questões todas de vários problemas com isso. Isso aqui no Ocidente, né? Porque no mundo árabe eles tinham um conhecimento mais profundo de anatomia e tal. Então, com toda certeza. A medicina de lá, muito mais avançada, extremamente mais avançada. Por sinal, tá, gente? Eu vou confessar aqui. A gente fica falando de tipo, ai, nossa, abrir os corpos em um teatro parece ser absurdo. Ver pessoas sendo mortas em uma espécie de espetáculo é um absurdo. Mas, sinceramente, eu super gostaria de ver uma autópsia pra eu entender como as coisas funcionam. Mas é uma questão de, tipo, cientificamente falando, entendeu? Como que isso acontece? Mas eu veria também. Não, eu tô achando o máximo a cara do Andrei e da Jay falando assim, nossa, eu super queria ver uma autópsia. Claro que queria. Mas sabe que eu acho também bem importante, né? Já que essa pauta é sobre medicina do século XIX, né? E a gente tá falando ali de um período que já passou, né? Uns bons 100 anos já se foram. É muito fácil pra gente hoje, né, gravando em pleno 2025, olhar pro passado e achar um absurdo todas essas coisas que eles faziam. Seja uma espetacularização da cirurgia, a falta de higiene, né? Todos esses tópicos que a gente vai passar. Mas a gente não pode imprimir uma consciência nossa em pessoas que viveram séculos atrás, né? Nem que seja séculos não tão longe, né? A gente não tá falando de Idade Média, nem de Idade Antiga, tá falando do século XIX, né? Como a gente começou aqui falando, né? Tem muitas coisas do século XIX que reverberam aqui entre nós ainda. Mas tem muitas descobertas que essas pessoas não sabiam e que a gente sabe. Então é aquilo que a gente sempre fala, é muito fácil você julgar ou você falar algo já sabendo o desfecho, né? Sabe aquilo assim? Sim. Tipo, se eu soubesse, a gente tem conceitos, a gente tem descobertas que justamente nessa época vão revolucionar a ciência, vão revolucionar a medicina e que vão revolucionar a forma como a gente lida com os nossos corpos, até conceitos que hoje pra nós são muito óbvios às vezes, mas que lá estão engatinhando, né? A gente sempre fala muito, sim, por exemplo, sobre ginecologia e obstetrícia, que é uma coisa muito recente, entendeu? É muito recente. Eu falo que a ginecologia e obstetrícia, junto com os dentistas, pra mim, continua parado no século XIX. Mano, eles usam martelo, eles usam furadeira, é isso, cara. Eles usam, tipo, uma espécie de pé de cabra pra arrancar seu dente. Pra mim, continua super medieval. Eu acho que esse discurso da Gabi, eu acho que ele é muito importante. Eu queria até desmembrar um pouco ele antes da gente... Desmembrar, desculpa, não foi intencional. Eu quero desmembrar ele. Coloca o áudio, o Murilo, vai lá. Quer dirigir esse podcast, Jay? Quer assumir o controle aqui? Viu, Murilo? É o seguinte, agora você vai tirar o Andrei completamente dessa gravação. Vai se fuder. Eu acho esse discurso ele muito importante, porque eu vejo que tem uma galera que assume errado isso que a Gabi tá falando. Porque é o seguinte, essas pessoas, elas que provavelmente eram os experimentos, provavelmente iam morrer, tá? Não tinha outra opção. Era, tipo, provavelmente último de recurso de muitas dessas pessoas. E é importante também salientar que sem esses experimentos, como a própria Gabi falou, não tô aqui fazendo um underexplaining aqui na Gabi, mas é porque o que acontece? Às vezes soa pra pessoa que tá escutando como se fosse uma parada, então beleza, pode matar, pode quebrar os ovos, e a questão não é essa. Como eu falei, as pessoas muito provavelmente já iam morrer e já estavam sofrendo com dores horrendas, e aquilo às vezes era a última. Toda a medicina dessa época era sobre estancar a sangria. Não era sobre muitas vezes uma cura necessariamente. Era sobre, às vezes, a pessoa já estava ali então não tinha muito o que fazer. É porque toda vez que vem esse discurso que é muito moralizante das pessoas, quando parece que tá passando pano ou algo nesse sentido, não é isso, gente. É porque se a gente moraliza isso, tipo, daqui a 200 anos tem alguém moralizando uma coisa que pra gente é super banal e super normal e super convencional pra gente. Tudo que tá sendo feito aqui era feito da maneira como, pra época, era como as leis eram geridas, era como a sociedade era gerida na época, nesse sentido. Ruim é a gente está fazendo isso hoje, que é o que as pessoas esquecem. Como foi, por exemplo, durante a Covid, que teve plano de saúde, que eu não vou falar o nome para não ser processado, que estava fazendo experimento com um velhinho. Tava pegando, por exemplo, pessoa e encarando alta como... morte como alta. Do tipo, a gente só quer se livrar desse leito porque a gente quer lucrar mais. Isso é para ser moralizado hoje, não na época.
Eu acho que essa é a grande questão da coisa toda, né? Que às vezes esse discurso, ele fica meio perdido aí no meio do caminho, parece que, beleza, o Andrei tá falando que o cara podia fazer tudo se fosse pra melhorar a ciência. E não é a gente não tá defendendo aqui uma tecnocracia de foda-se o ser humano, pelo contrário. É porque na época era encarado de outra forma, assim como a gente tá encarando hoje. E ali naquela época foi feita a discussão do que poderia ou não ser feito, assim como a gente tá fazendo essa discussão hoje do que poderia ou não ser feito, e que infelizmente tinha gente fazendo merda naquela época e hoje também, né? Então, ao invés da gente gastar recurso discutindo século XIX, né? Discutindo é sempre bom, mas julgando pessoas do século XIX, vamos pegar essa energia e julgar o que tá sendo hoje, porque tem muita gente que inclusive não foi nem julgada, não foi nem condenada dessa época, tá? E tem 3 anos essa parada, tá bom? Então, só queria mandar um abraço aí pra todos os meus amigos médicos. Que inclusive a gente tem muitos ouvintes médicos, inclusive, né? Eu já conversei com alguns nesse sentido, vou mandar um abraço aí pra vocês. Deve ser os médicos do bem, né? Muito bom, amiguinhos. Não experimentem nos seus pacientes. Não, tentem não experimentar. A menos que seja aprovado e tenha um conselho de ética, etc. Perfeito. A gente vai estar falando sobre, tipo, o horror da medicina do século XIX, mas assim, a gente sabe que, por exemplo, sobre o cérebro a gente sabe muito pouco, né? Sim. Vocês já pensaram em deixar o corpo de vocês como doação para pesquisa? Já pensei bastante em deixar. Eu fico dividida porque eu gostaria muito de virar diamante. Eu sei que dá pra fazer as duas coisas, provavelmente, mas eu acho virar diamante muito genial. Então... Virar diamante. Imagina, você pode virar diamante e daí você pode ficar numa tumba gigante com um diamante lá dentro como uma coisa de RPG. Acho a coisa mais fantástica. Ok, eu não tava esperando ir pra esse caminho. Eu também não, mas tudo bem. Muito bom. Mas, cara, isso é muito interessante, né? Porque em teoria pra você participar desse tipo de coisa, você tem que falar que você topa, né? Isso, você precisa. Isso é questão ética da coisa, né? Eu acho que a gente fala muito sobre doação de órgãos, né? Que eu acho que isso também precisa ser feito em vida, por sinal, se você ainda não fez, faça. Mas eu acho que também, de novo, levantando a questão de como se estuda os corpos, né? Principalmente, por exemplo, os corpos das mulheres. Poucas pesquisas são... O que você tá dando risada, Andrei? Desculpa. Não, é que eu tô pensando numa piada muito escrota, mas eu não vou falar, não. Ela vem. Ai, caceta, velho. Ai, eu sou filha assim. Desculpa, gente. Eu não preciso de crítica, eu preciso de tratamento. São os problemas de gravar com vídeo. Pois é. E daí, por exemplo, a gente tem muito poucas pesquisas em relação ao corpo feminino. E quando você vai ver as doações feitas de corpos para instituições, geralmente são de pessoas indigentes, né? Então, e raramente são mulheres. A maior parte são homens e, por sinal, homens negros. E daí eu fico pensando, por exemplo, será que a gente pode começar a divulgar em vida como doação de órgãos também a doação dos nossos corpos para poder ser estudados, né, de alguma forma? Não sei, eu fico pensando nisso também. Eu não sei se existe alguma coisa em relação a isso. Só eu especulando. Mas eu acho que se fala muito pouco sobre isso também. Eu desconfio, eu não lembro porque eu fui há um tempo atrás disso de doação de órgãos e tal. Você não adianta você dizer em vida. Você tem que... As pessoas que são suas responsáveis que tem que saber. E tem que estar escrito no cartório. E, eu também eu fui perguntar porque... Como sempre, trabalho pra caralho essa porra, né? Puta que pariu. Burocrático. Mas é porque você precisa... Tem uma burocracia pra você aceitar esses corpos. Eu não sabia. Sai no diário oficial do local quando um corpo é doado. Não, e se rola, de fazer sem isso, dá uma merda do caralho. Dá muito. Vamos dizer que a gente aprenda um negocinho aí com o século XIX? A ideia de que... É de boa. Vamos falar dos horrores do século XIX. Para além do mínimo do cuidado higiênico, né? Para além dos teatros cirúrgicos, né? Sem anestesia, tá, gente? Vamos falar o básico aqui. Mano, e é na martelada, na machadada. Isso é muito da hora. E, cara, isso eu achei maneiro porque era uma piada recorrente de filme de época, de filme de comédia, coisa desse sentido, que eu nunca tinha entendido até essa pauta. Porque que acontece? Quando você vai fazer uma amputação, como você não tinha as técnicas que a gente tem hoje, você tinha que fazer o mais rápido possível. Você tinha que amputar a perna da pessoa no serrote em 2 minutos.
senão a pessoa literalmente morria. E você tinha que fazer tudo aquilo ali. Então, você tinha que ter uma puta velocidade e uma puta técnica que não era todo mundo que tinha. E vários filmes, sei lá, de comédia, histórico, tipo, eu lembro de alguém geralmente fazendo uma piada. Eu consigo encerrar um membro em tanto tempo. Como se fosse uma espécie de disputa de tempo. E eu sempre achei meio bizarro, porque eu nunca achei muita graça, etc. Só que agora faz todo sentido, porque você tinha que literalmente fazer isso antes da pessoa morrer. Era uma competição contra a morte. Eu acho isso muito doido. E assim, acho que a competição contra a morte é o nome dessa pauta, né? Século XIX, uma competição contra a morte. Porque era isso, né? E quanto mais açougueiro você for, melhor, né? Porque quanto mais destreza você tem de fazer essas manobras de cortar membros e etc., melhor você era como cirurgião, entendeu? E era isso que era ensinado nas faculdades e nas escolas de anatomia. Sim. E isso é extremamente bizarro, porque assim, uma coisa que a gente não tá falando é o seguinte: o mesmo machado usado pra amputar uma perna era o mesmo machado usado pra amputar um braço sem ser lavado. Sem ser lavado. O cirurgião não usava luvinha bonitinha. Essa parte de sem ser lavado que eu já li alguns textos questionando essa questão, assim, dizendo que lavado era, mas a gente não conhece. É porque só lavar não necessariamente resolve, né? Passar uma água, tipo, não adianta passar uma água. E por isso que vai ser tão interessante o que o Listerine vai falar, né? Mas que... O Listerine? Eu esqueci o nome dele. Coitado do cara. Não é uma pauta patrocinada, tá, gente? Desculpa, eu não lembrava o nome. Mas assim, as pessoas... É porque essa coisa da higiene... As pessoas lavavam a mão e lavavam as coisas. Só que elas não tinham o entendimento que a gente tem de quanto que isso fazia diferença. Então, assim, lá, tipo, eles entendiam que você não podia, sei lá, tá comendo sanduíche e mexer dentro de uma pessoa. Isso as pessoas entendiam. Tanto entendiam que tinha essa coisa de, sei lá, vai nascer um neném, tem que ferver as coisas. Tinha algumas práticas desse tipo, mas elas não eram plenamente aceitas por todo mundo, assim. Então, tinha a parada de lavar, de ferver. Tinham vários lugares que ferviam coisas, né? Ferviam instrumentos. Só que a gente sabe que ferver instrumentos não resolve o problema em muitos casos. Tem muita bactéria, muita coisa que sobrevive ferver. Ferver não resolve necessariamente. Ah, é? Não. Até que você vai esterilizar, você precisa de um autoclave, né? Então, entendi. só ferver as coisas não vai resolver. Então, você tinha algum tipo de prática. Não é também como se todo mundo andasse né, rolava na lama e daí saía cortando as pessoas, assim. Então, Tupá, eu já não sei, porque quando eu li esse livro do Lister, A Medicina dos Horrores, parece que é isso mesmo, cara, que a galera, assim, rolava na areia e depois ia lá usar o mesmo instrumento. Não, isso eu via muito alguns séculos antes, principalmente aquela galera que ia mexer com o morto. Eu via muito o Andrei tava lá, sabe, tipo... Quando eu viajei no tempo e eu fui parar lá no século XVII... Quem nunca, Mas não só isso, gente. Ó, sinceramente, vou te falar, a questão de higiene, ela ainda é problemática até hoje. Porque recentemente eu parei em um artigo da Fiocruz, enfim, do SUS, falando sobre a quantidade de homens que tem que amputar o pau porque não sabe lavar. Tá? Então, assim... Não tem como. Pra mim, a higiene ela ainda é problemática. Não, Jake, porque que acontece? A boa parte desses homens com pinto amputado são moradores de rua. Isso é uma estatística real. Não, calma. Não, nem sempre. Não são eu moradores sei que nem de rua, sempre, caralho, mas tipo são assim, as pessoas é foda religiosas também. As pessoas religiosas também. Que não tem educação sexual e não lava o pau direito. Então, se você quiser aturar aí as mensagens que tu vai receber, então boa sorte. Eu não vou ler. Não, manda tá bala, Não, tá bom. Então, Jay, eu concordo, mas eu desconfio muito do livro. É porque ele tinha uma agenda, né? Ele tava querendo dizer que todo mundo era horrível e só ele era legal. Ah, mas até aí o Pasteur também, né? Sim, ele tá elaborando na teoria do Pasteur, né? Ele não tá fazendo as coisas porque ele é um gênio iluminado, né? Ele segue o que o Pasteur já falou e outras pessoas falavam. Não existiu um consenso, assim, mas o que eu já li de... É porque não é a minha área específica, né? Mas o que eu já li de coisa é que as pessoas entendiam que a sujeira trazia doenças. Só que elas não conheciam bactérias, não conheciam tal. Então, assim, não tinha isso. Em guerra tinha. Quando tá na guerra, a galera fazia porque aí é campo de batalha, a vida rolava na areia mesmo. Aí a vida é caos. E assim, tinha muito uma parada do tipo, ninguém pensava, a gente tem que esterilizar essa pele antes de cortar. Mas se ela tava, tipo, mais ou menos limpa, tá sussa. Não tinha... A gente depois que foi entender que precisava esterilizar a pele e tal. Então o instrumento, as pessoas entendiam que tinha que passar uma água. Tipo, se não era visivelmente sujo, as pessoas achavam de boa. Passar uma água, passar um paninho. Mas
Tipo, uma faca. Sim. Gente, uma faca. Você pegar uma faca, ela tá suja de sangue. Se você só colocar na água, passar um tempo assim, pronto, fica limpa a faca de sangue. Quer dizer, fica limpa visualmente. Então, era mais nisso, assim, tipo, era nojento. E as pessoas morriam de infecção como se não houvesse amanhã. Sim. Mas não era, tipo, que as pessoas do século XIX não entendiam que, sei lá, coisas sujas não devem ser colocadas em machucados. Isso elas até entendiam. Talvez não entendiam completamente, mas era limitado ainda na época, né? Sim. Tipo isso. Eu acho que a gente pode chegar a um consenso de que o século XIX, ele traz muito uma ruptura em relação a isso, porque é quando a gente vai ter a chamada era bacteriológica, né? Então a gente vai ter essa mudança de paradigma da cura, né? Essa mudança de paradigma pelas doenças, né? Então, assim, essa consolidação desses saberes, sejam eles médicos, científicos, que a gente conhece hoje, eles vão começar aqui, entendeu? Então talvez seja justamente essa questão. A gente tem uma ruptura muito grande entre o que vai vir e o que fica meio que pra trás, entre aspas, né? Porque a gente não descarta completamente tudo, né? Talvez seja por isso que o século XIX traz essa inquietação tão grande em relação à medicina, em relação à ciência como um todo, né? Porque a gente vai ter essa mudança de paradigma que vai acompanhar a gente por muito tempo enquanto sociedade. Sim. Acho que sim. E é isso, assim, tipo, quando você não faz ideia de que se não lavar direito não vai fazer, você não lava direito. E daí, a outra parte que devo concordar com a Jay é, cara, se você estava tratando um paciente que você não ligava, se era alguém que era considerado um indigente da sociedade, aí o pessoal realmente não ligava, assim. Aí tinha muito aquela ideia também de que, e acho que a gente vai trabalhar isso, né, falar disso, a teoria dos miasmas, né? Então, eles acreditavam que era o toque, eles acreditavam que era o ar. O que, em alguma medida, está relativamente certo, que tem coisa que é do ar mesmo, né? Então, parabéns aí para essa parte de quem pensou na teoria dos miasmas. Mas, ao mesmo tempo, rolavam umas ideias muito doidas do tipo, não, a gente não pode abrir as janelas, a gente tem que deixar os pacientes com as janelas fechadas nesse lugar porque é mais saudável. Eu, tipo, não, seus doidos, para de, tipo... Aí é foda. E fora que, assim, enfim, as infecções, elas comiam solta, né? Principalmente porque não existia o cuidado com feridas abertas, principalmente. E outra coisa, né, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas esses cirurgiões que atuavam fazendo amputações, era símbolo de experiência você ter o seu avental mais sangrento possível. E é outra maneira de infecção, né? De propagar a infecção. Essa do avental, não vou defender ninguém, não. Que isso eles achavam incrível mesmo. Eles até passavam a aguinha na mão e tal, mas o avental... Por que eles se preocupariam com o avental, né? Mas a gente pode falar aí dos médicos que usam jaleco pra ir almoçar no bandejão? Pode, que é errado. Pode falar isso aí? Usa jaleco pra ir no bandejão, usa jaleco pra andar por aí, como símbolo de status, né? Pra mostrar que o jaleco... Esse é um negócio que eu tenho nojo, é encontrar gente de jaleco no meio da rua, assim. A menos que, sei lá, a pessoa tá vendendo colchão, tá tudo bem ela usar jaleco na loja de colchão. E tá tudo certo. Faz parte. Não, mas tá infectando meu colchão, quando eu for lá sentar, deitar pra experimentar. E é doido, o médico que usa jaleco parece que nunca... É isso, do século XIX a galera não entendeu, até passa um paninho aqui, mas a galera hoje em dia, gente, pelo amor de Deus, você vai lá, pega as bactérias de fora, leva pra dentro do hospital, pega as bactérias do hospital, leva pra fora, faz zero sentido. Nossa, eu tô ódio disso. Infecção hospitalar é um negócio que pega real mesmo, é um negócio fudido, né? Eu tive. A única vez que eu fui operar na minha vida, eu tive uma infecção hospitalar, eu peguei Covid e dengue, porque era bem na época do pico da Covid e da dengue aqui em Campinas. Eu tive que tomar... Porra, caralho, você fez um mix, né? Você fez o bingo, né? Eu tirei um tumor da garganta e no dia seguinte eu voltei com 39,40 de febre, não sabiam o que eu tinha. Daí foram lá e viram, testei positivo pra tudo, pra dengue, pra Covid e pra infecção hospitalar. Daí até hoje eu não sei qual é a dor da dengue e qual é os efeitos da Covid, porque eu não tive mais nada depois. Eu nunca tive, antes nem depois. Então, aí é isso. Eu fiquei assim, eu tive que ficar internada porque a minha febre não baixava. E assim, é um bagulho que aconteceu em 2021, 22. Então, é muito recente. Sim. Não, isso pega mesmo. Gente, o ebola é uma doença que não pega pelo ar, né? Ela pega mais por contágio de fluidos. Então, assim, ela é basicamente uma doença que funciona caso falta dessa higiene, assim. E é por isso que o pessoal na faculdade de saúde aprende a lavar a mão até lá em cima,
tem todo o protocolo de como colocar a luva para você usar isso. O jeito a gente tá aqui. Como colocar a luva, porque se você encosta do lado de fora da luva e tal. Inclusive, é isso, né? Aqui a gente vai falar do moço, ele é muito massa, mas é tipo o primeiro passo, assim, né? A ideia incrível dele foi: vamos usar um spray e passar esse negócio nas coisas antes de usar? E só isso já salvou a vida de uma galera. Nem pensou em limpar as unhas, tenho certeza. Uma pessoa que mudou muito isso foi a Nightingale, né? Que a gente já citou aqui por cima, né? Que enquanto o Joseph Lister revolucionou essa questão da prática cirúrgica, né? A Florence Nightingale foi uma pessoa muito importante porque ela faz o que a ciência deveria fazer, né? Que é registrar. Isso parece bobo, mas é muito foda. Porque o que acontece, né? Ela era a tal da Dama da Lâmpada, né? Porque ela fazia rondas noturnas cuidando dos feridos da Guerra da Crimeia, ali que foi entre 1853 e 1856, né? E aí, quando ela chega no hospital militar em Scutari, acho que não sei como é que funciona a pronúncia, mas enfim, é isso aí, né? Ela se depara com aquele ambiente completamente insalubre, sem ventilação, falta total de higiene, esgoto a céu aberto. E ela pega a rapaziada, as enfermeiras, e dá uma geralzona ali no hospital e ela faz uma espécie de registro, inclusive usando gráficos e diagramas, né, que ficou famoso, o Coxcomb Chart, que ela demonstra que a maioria das mortes não era causada pelos ferimentos de guerra, mas por doenças evitáveis, como disenteria, por exemplo, né, que é associada aí à falta de higiene, a você, né, tomar água ruim, né, a tifo, né. Sua capacidade de transformar essas estatísticas foi um argumento político muito decisivo nessa necessidade urgente de reformar o sistema hospitalar militar. Então a galera tava, tipo, realmente tateando esse universo, né, gente? E ela conseguiu ela ajudou a reduzir as taxas de mortalidade no hospital de 42%. Olha aí, 42%. Você jogava uma moeda pra ver se tu saia da porra do hospital. Pra menos de 2%, mano. Isso é muito foda. E na base da disciplina em relação a coisas muito simples, né? Eu acho que é importante falar que, por exemplo, os dois, eles estão na mesma época. Eles só têm 7 anos de diferença de idade. E a Nightingale, ela era muito disciplinada. Então, ela conseguiu aplicar os princípios do Lister baseado na disciplina dela, né? Então, ela conseguiu combinar tudo isso. Só que assim, antes dela aplicar o que ele tinha pensado, que era baseado em Pasteur, né, na época, o Lister, ele foi muito zoado. As pessoas não acreditavam no que ele tava fazendo. Na verdade, ele foi tipo, a galera falava assim: ah, meu querido, não tem essa de matar micróbio antes de fazer nenhuma operação, nem nada, não tem essa. E daí, ele pegou e falou assim: bom, gente, é o seguinte, se a gente começar a lavar a mão de fato, se a gente começar a esterilizar as coisas, que foi quando ele começou a usar o ácido carbólico, que no caso é o fenol, para esterilizar os instrumentos, então não adianta só aquecer, não adianta só ferver. E também limpar as feridas e principalmente pulverizar o ar durante as cirurgias com um tipo de borrifador, né? E, óbvio, como a Tupá falou, lavar as mãos. Então, a comunidade médica falaram assim: olha, isso é muito exagerado, cara. É desnecessário e, assim, infecções são coisas inevitáveis. E, além do mais, a galera não curtia o cheiro do fenol, era incômodo. Como se sangue também não fosse um cheiro incômodo. Mas tudo muito bem. Bom. A pessoa tá trabalhando com cadáver e corpos abertos, mas é o fenol que é ruim. Pois é. E a Nightingale, por mais tudo que ela fez, que é absurdo, ainda mais em tempos de guerra, ela estava no meio da guerra, o Lister, ele também conseguiu diminuir a mortalidade de 45% para 15% em, tipo, pouquíssimos anos. Então, por mais que o Lister soubesse de tudo isso, a Nightingale, a partir da disciplina e da prática, de fazer a ciência na prática, ela conseguiu basicamente revolucionar todos os métodos que as pessoas tinham, principalmente na enfermagem, para cuidar dos feridos, né? Ela é considerada meio que a fundadora da enfermagem moderna, né? E eu acho que fica só uma coisinha que valorizem as enfermeiras, gente. Porque elas são muito fodas. Enfermeiros também, né? Obviamente. Porque é uma profissão que é pouco valorizada e que cuida de muita coisa que a gente às vezes não olha e não percebe o quanto elas e eles são foda. Porque... Por sinal, alguém aqui é filha de enfermeira, tá? Queria falar nada, não.
Meus pais se conheceram no hospital, entendeu? É. Então, assim, eu venho de uma família que a área da saúde é a regra, entendeu? E eu fui pro outro lado, porque eu não nasci pra essa vida. Tinha uma época, deixa eu só fazer um comentário, quando tava ali, tinha uns 17 anos, tava fazendo cursinho pro vestibular, e bateu aquela crise, né? Porque, tipo, porra, o que eu vou fazer, né? O que eu quero cursar? E sempre fui da humanas, né? Minha mãe sempre incentivou muito esse lado. Só que, eu não sei, eu tive uns 2 segundos ali. Eu falei, mãe, acho que eu vou fazer enfermagem. E daí minha mãe olhou e falou assim, não. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você não nasceu pra isso, Gabriela. Não vai dar certo. E assim, em 2 minutos, ela assim, tipo, ela destruiu e disse assim, não, e olha, eu acho que foi a melhor coisa. Porque se eu fosse enfermeira, eu não ia ter terminado esse curso nunca. Mais um argumento pra mostrar como a gente falou que sua mãe é maravilhosa, né? A mãe da Gabi é muito rigorosa também. Tipo, rigorosa no sentido de, tipo, olha, é assim que se faz, isso aqui dá certo. E é isso, cara, não adianta inventar nada. Ela é bem pragmática. Pô, e a filha saiu desse jeito? Que coisa, que aconteceu no caminho? Você vê, né? A filha saiu toda cagada, coitada. Ai, não foi isso que eu quis dizer. Amizade é isso aí, gente. Eu queria saber de médico se eles transam no hospital igual nas séries de TV. Mano, Isso eu não vou perguntar pros meus pais, tá, André? Assim, tipo, valeu, assim. Consigo ver a cara do seu pai, assim. Nossa, porque os meus pais, eles se conheceram no hospital. Eu falei, não, mas qual a circunstância? Mas olha, tem muita história, mas muita história. De verdade. É, muita tensão, né? Muito estresse, né? A galera descobre todos os segredos de todo mundo em hospital, assim. É muito fácil. Faz sentido. É, rapaz. Não, a Gabi falou essa coisa, né? Isso é uma parada que a minha mãe me ensinou também, assim. Ela falava, olha... Transar no hospital? Nada, esquece. Não, Andrei. É a respeitar os enfermeiros. Perfeito. E a entender que o trabalho do enfermeiro é foda. E já teve vez dela... Eu lembro da gente conversando, assim, uma época, ela falou, tipo... Ela falou, sabe quem que sabe administrar hospital? Assim, tem administradores especializados e tal, mas em geral, quem sabe organizar serviço é enfermeiro. Sim. Isso é uma coisa que é muito da característica da enfermagem. Então, se você quer entender, eu falo muitas vezes, ainda mais que muitas vezes o médico tá ali na estrela, né? Você chega assim, só acha que tudo serve no coisa, e é a enfermagem que tá fazendo esse trabalho de base, assim. Não, é do caralho, é do caralho. É porque muitas vezes o enfermeiro é a linha de frente, né? Acaba sendo a linha de frente que vai cuidar ali, vai receber a pessoa, vai fazer aqueles cuidados e tal, mano. Tem mais paciência. E muita gente fica achando que o pessoal faz enfermagem porque queria ser médico. Não, muita gente quer ser enfermeiro, gente. Tem um tipo de habilidades diferentes aí no rolê. Inclusive, falar muito bem aqui agora, rapidinho, da Isabel dos Santos, que foi uma enfermeira brasileira, que foi responsável por reorganizar no país inteiro, pós-88, quando a gente cria o SUS e etc., a qualificar e reorganizar, criar cursos de auxiliar de enfermagem, etc., para o país inteiro, assim. Ela é uma pessoa fantástica. Procurem saber. Show de bola, gente. Isso aí. Abraço aí para todos os enfermeiros aí desse Brasil. Mas só do Brasil. Não, e voltando pra Nightingale, tem uma parada que eu acho fantástica, não, horrenda, mas enfim. Essa época, e às vezes quando eu vejo seriado, e daí os hospitais estão tudo branquinho, eu falo, gente, mas é que eles não pensavam nessa ideia ainda, né? O hospital ser branco é uma ideia que vem justamente daí, da galera falou, olha, precisa estar limpo, e a gente precisa ver que tá limpo. E antes a galera fazia tipo, não precisa, assim, né? Era um lugar como outro qualquer, né? Não precisa ser branco, não precisa ter janelas, não precisa... precisa ter janela para ter alguma iluminação, porque não tinha energia elétrica, mas assim, ser escuro, ser úmido, tá tudo bem, ninguém achava que isso era uma necessidade, assim, isso vai ser depois que a gente vai entender. Porra, muito foda. Porque a ideia do hospital, né, ou essa concepção do hospital como um lugar de cura, e até mesmo a ideia do consultório médico, que pra gente hoje é algo muito banal, são invenções muito recentes na história, sabe? É algo, tipo, muito recente. Quando a gente olha pra história da cura como um todo, né? A história da saúde, essa ideia do hospital que a gente tem hoje, que a gente vê no nosso dia a dia, a gente vê na televisão, ela é algo, assim, que surgiu muito recentemente. Total. Eu sinto que a gente é muito fruto de uma... Que é foda, toda geração, né?
tem um pouco dessa coisa do tipo, achar que o mundo nasceu ontem, as coisas nasceram ontem, né? Do tipo, a gente não imagina como é que era a parada, mano. Década de 70 e 80 pra trás, era, às vezes, não questão de higiene, necessariamente, né? Mas os tratamentos eram outros, as pessoas não tinham acesso como tem hoje em dia, né? Tipo, apesar do SUS com todas as falhas que tem que ser apontados, óbvios, para ser ampliado, mas era um negócio que não tinha nem essa possibilidade, né? E aí era só realmente quem fazia medicina era filho de rico, quem frequentava era filho de rico e ficava nesse rolê, né? Era uma coisa que o acesso era muito complexo, né? É por isso que a galera precisa pensar bem mais quando fala a seguinte frase: ai, nasci na época errada. E eu nasci na época certa, com todo o conforto possível. Não, eu que gosto de roupinha de época, o pessoal adora achar, né? Mas você acha que você nasceu na época errada? Eu falo, não, gente, Inclusive, é uma época ótima, que eu posso usar roupas de várias épocas, internet, e enfim. Cara, é aquele top frase de Fubanga, né? É isso aí. Nasci na época errada, prefiro animal do que pessoa. A gente vamos fazer uns elenquinhos disso aí. Imagina que doido, né? A Jay falou muito disso, assim, como quando a gente nem sabe que existe micróbio e coisas que você não consegue ver, as pessoas por muito tempo elas tinham essa vibe, assim, os médicos eles tinham isso, tipo, não, eu não tô vendo, logo não tem problema. E se fosse só uma coisa do século XIX e anterior, não, tem um certo vice-presidente de um certo país aí que disse há pouco tempo atrás que várias doenças não existem porque ele não consegue ver. Cara, mano, que rolê os Estados Unidos, hein? Não é? Puta que o pariu, hein? Que ódio. Que rolê. Ele falou que ele não se vacina e que ele não lava as mãos porque não precisa, porque é uma invenção das pessoas que lavar a mão é importante para as coisas e que isso não é necessário. Eu acho que não precisa, mas no caso só ele não precisa. Eu continue assim. É porque o rolê disso é que a saúde, ela não é individual, a saúde ela é coletiva. Sim. É esse o rolê. Então, por mais que, nossa, ele faz isso, afeta, não é um óbvio. problema só dele. É esse o problema. Se fosse só ele, porra, que o diabo carregue. Mas não é. São as pessoas ao redor dele. Essa é e daí merda. isso que ferra tudo, entendeu? Daí, eu acho que o fato dele ainda estar vivo também tem a ver com isso de ser coletivo, né? Porque quanto mais os ambientes que ele convive são ambientes onde não tem tantas doenças correndo, é mais difícil dele realmente ficar doente. Que daí eu acho que é a parada que o Lister fez que foi tão... Assim, a parada dele borrifar também no ar vai fazer uma diferença enorme, né? E a coisa de passar na ferida também. As pessoas achavam um contrassenso colocar um ácido numa ferida, mas funcionava. Por quê? Porque limpava. Cara, colocar um ácido na ferida, realmente... A pessoa que teve essa ideia, realmente, ela tava pensando assim, fora do tempo mesmo, né? Caralho. E é muito doido, né? Porque pensar, sei lá, você adoeceu no século XIX, você é rico. Aí que bom, você é rico, o médico vai até a sua casa, normalmente não vai para o hospital. Inclusive as pessoas eram operadas em casa com uma certa frequência, né? Porque pra que vai para outro lugar se casa? Dependendo do lugar, até é mais seguro mesmo, né? Mas a pessoa vai ser tratada em casa e tal. E eles ainda seguiam as teorias de tipo, não, vamos colocar a sanguessuga aqui. Porque mesmo no século XIX ainda rolava isso. Eles já não estavam mais comendo múmia. Grande avanço, e isso né? é todo um outro rolê da medicina. Grande avanço. Não, tem toda uma... Eu tô doida pra ler um livro sobre isso. Eu acho que a Jay vai gostar também. Eu achei que você ia falar que tá doida pra comer múmia. Mas tudo bem, prossiga. Perdão. Não, é um livro sobre o uso de sangue e corpos na medicina. Eu acho que você vai curtir muito esse livro. Eu tenho o PDF, eu vou te passar. Como é o nome dele? Eu não lembro, mas eu tenho o PDF que eu te passo. Por favor. E é muito interessante isso, justamente essa história da medicina que se baseava na ideia. Então o século XIX já está abandonando essa ideia de que comer partes de outras pessoas é bom, mas ao mesmo tempo também é a época que a galera tá começando a descobrir que, tipo sanguíneo. Não é essa parte aí não, gente. É outra parte aí. Não é bem assim. Desculpa, gente. Eu falo muito distraído às vezes, né? Tipo sanguíneos, assim, é tipo... As pessoas não faziam... Eles já estavam mais ou menos com a ideia, tipo... As pessoas já tinham se tocado que se você perde muito sangue, morre. O problema tinha tentativa e erro de, tipo, vamos dar sangue novo pra essa pessoa, só que a gente não conhece tipo sanguíneo. Então, talvez funcione, talvez não. E a vida será essa. E daí é isso, acho que a gente falou bem, né? É a tentativa e erro de
melhor tentar com sangue aleatório, porque você não sabe, do que com nada, né? E fica a dica, tenha sempre alguém O negativo por perto. Olha aí. It's me, Mario! É o que... Você também? Você é O negativo? Porra, então tem que preservar. É por isso que eu sou amiga da Jay, você não sabia? A Gabi? Pelo amor de Deus. Agora tá explicado. Você fala, mano, por que Gabi tá Tá tirando isso aí? explicado? Você acha por quê, entendeu? Porque você acha que eu mando mensagem no WhatsApp pra saber como ela tá, entendeu? E aí, Jay, tá bem? Ela precisa. Tudo calculada. Muito feliz de saber, folgo em saber, porque eu também sou O negativo e Cara, mano, várias vezes eu não encontro pessoas. isso aí, ó, eu senti o cheiro. Eu preciso dessa pessoa perto de mim. Vou chamar ela pro meu podcast. Era instinto. E você, Andrei, o que você é? Pô, eu sou o mais lixo de todo. A positivo, óbvio, né? O mais... Eu também, tô aqui! Eu vou ser descartado, foda-se, né? Tem 500 no meu lugar, caralho. Eu tenho uma tradição que toda vez que eu vou fazer tatuagem, eu dou sangue, né? Porque demora um pouco... Precisa de tempo pra você fazer doação de sangue. Daí vira e mexe, eu vou no banco aqui da Unicamp mesmo, porque a distribuição é boa. Eu sempre vou lá, gente, é isso, doem sangue, tá? Caso vocês sejam O negativo, mas se não for também, vai doar sangue. Faz que nem eu. A tradição, doa sangue e vai fazer tatuagem. Se você for fazer uma tatuagem, doe sangue antes. E a dica que eu tentei já, pressão baixa, aí nem sempre eu consigo doar sangue. Daí a dica vai depois do almoço e dependendo do lugar que você vai doar sangue, eles talvez te alimentem pra ver se a sua pressão sobe o suficiente pra você. O da Unicamp é da hora. Podem ir, galera daqui da Campinas e região. É isso. Acho que estamos indo pro encerramento. Alguém ficou faltando alguma coisa? Falar alguma coisa? Vocês gostariam de mais mandar uma mensagem final? Não, eu só aí? queria mais que as pessoas, lessem um pouco mais sobre a história da Nightingale, que foi por causa dela que as coisas começaram a andar pra frente mesmo, sabe? Por mais que o Lister estivesse trabalhando com as ideias de Pasteur, foi por causa do trabalho e da rigorosidade da Nightingale como agente social mesmo, né? Na guerra. Porque assim, no meio da desgraça, no meio de corpos e pessoas morrendo, ela tava ali fazendo um papel extremamente científico em meio ao caos. Eu acho que é uma das mulheres que eu sei que na área da saúde se fala muito nela, mas assim, eu sinto que ainda se fala pouco, a gente deveria falar mais dela. Então procurem ler um pouco mais dela. Tem uma dessas pessoas que aparecem na vida do universo das pessoas e fala, mano, ela olhou pra aquela porra e falou, tem alguma coisa errada, não é possível, olha aquela merda toda. E fala, bicho, sabe aquela pessoa que foi mandada com outro cérebro, colocaram o cérebro do século XX na mina do século XIX, enfim, é foda, né? É isso então, gente, muito bom, muito bom. Uma mensagem final aí, Tupá, Gabi? Ouçam a Jay. Não muito. Ela tá certo. Eu tenho uma mensagem. Tenham a Jay por perto. Ela pode ser o banco de sangue que você precisa. A Tupá também, cara. A Tupá no DF e eu aqui. Não, tá separada. Caraca. A Jay é a nossa Last of Us. Não. Sabe por que eu quero que ela venha pra Curitiba? Porque eu vou trancá-la em um quarto. Caralho, Gabriel. Eu vou deixar ela aqui até eu precisar, entendeu? Eu vou... Não só ela, como toda a família dela também, pelo visto. Pergunta importante, Jay. Como você tá com hepatite? Tudo em dia, gente, tudo em dia. Eu sou muito, meio neurótica depois que minha mãe teve um câncer raríssimo e ela é adotada e a gente não sabe direito quais os tipos de doença que ela pode ter. Mano, a cada 6... E eu sou muito alérgica também, né? Eu sou alérgica desde criança, então a cada 6 meses eu tô fazendo. Não, pra quem conhece a Jay, cara, a Jay só tá viva porque Deus quer, porque o... Exatamente. Nossa, o que eu já bati na loteria de, era pra ter ido com Deus. E eu não fui, mas é isso, né, gente? Por sinal, de novo, façam um exame sempre a cada. Se você tem alguma predisposição genética, não faça só uma vez por ano. Por favor, se cuide, faça a cada 6 meses. Enfim. Ouçam a Jay. Sempre bom lembrar. Eu que sou predisposto a ser gostoso, eu faço todo ano pra confirmar que é isso aí mesmo. Uau. Deveria fazer a cada 2 meses, né, linda? Já que é gostoso, né? Gente, gostaria de agradecer muitíssimo essa mesa maravilhosa. Galera, mais um Mundo Freak aí. Escutem aí o RDM também, da nossa
Gabi, tô dando o privilégio de fazer um jabá aqui pra você de graça, Gabi. Depois eu vou mandar com a conta lá. Sabe por quê? Porque ele quer ir lá gravar sobre Death Note. Daí ele fica bajulando, Verdade. entendeu? Ainda, cara, não desistiu. Ele ainda tá... Ele mandar uma mensagem no WhatsApp pra perguntar como eu tô, como tá a minha vida, ele não manda, entendeu? Se eu sei que tá quieta, é porque tá bom. Se O pessoal só reclama, só aparece pra pedir. Aí, quando tá quietinha, aí eu já sei que tá tudo bem. Pronto. agora começou a se fazer de coitado. Coitado, Andrei. Tadinho. Eu sou um tadinho. E quando você vier pra Curitiba, Tadinho. traz o Andrei na mala também, pra ele não se sentir sozinho. Cortejado, que é o jeito que ela gosta. Aí eu gosto. Sai daqui, essa maluca do caralho. Sem ser conservante, porque você não tá correndo contra o tempo, né? Então dá pra fazer as coisas com cuidado. Olha lá, até a Tupá tá curtindo a ideia. Se fudeu. Cala a boca de caralho. Ai, gente, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E aquilo, não olhe para trás. Contar uma história pra vocês, mas eu acho que essa história não pode ir pro ar, porque eu nem sei se essa história é real. Mas eu escutei isso durante a minha faculdade, de que foi uma menina que foi doada e ela morreu num acidente. Mano, cara, a história é tão absurda que eu de fato não sei se essa porra é lenda urbana ou não. E aí o que acontece? Ela tava fazendo um bola-gato no cara durante o acidente. E na hora do acidente, ela, com a mandíbula, né, ela mordeu e arrancou o membro do cara. Os dois morreram na hora, assim, né? E a questão toda é que a mina foi doada e o pinto do cara foi junto. Só que a mina tinha autorização, o cara não. Isso tem muito cara de fake news. Eu acho que isso não deve ser verdade. Isso parece aquelas histórias de terror que eu escutava, sabe? Tipo, quando era criança. Porque daí voltou. Não, mano. E aí não, calma que a história não acabou. E a questão toda é que isso tava na sala de aula, numa universidade e tal. Estavam meio que... abriram a boca e o pau dele caiu pra fora. Não, e aí o pinto do cara... Alguém reconheceu, eu prefiro que alguém reconheça. Não, pode reconhecer, é foda. Caralho, eu conheço esse pau. E um dos alunos foi reclamar. E a pessoa foi expulsa, porque deu mó BO, essa parada aí. Só que eu não sei se é verdade. Murilo, coloca essa história nos extras, foda-se, eu não sei. Eu nem lembro de que eu escutei essa história aí, mas eu fiquei, caralho, bizarro. Isso não tem cara de ser verdade, mas enfim. Se você aí que tá ouvindo, sabe a veracidade dessa história ou não, fala aí pra gente. Você era o aluno? Você era a mesa? Você era o pau? Você era o pau! Vamos lá, galera. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.